Por isso que a preocupação não é o purgatório, a preocupação é ser santo hoje. É buscar viver a vida correta hoje, né? Não é esperar morrer para isso acontecer. Então eu não vou esperar morrer para chegar no purgatório. Não, no purgatório eu resolvo isso. Não, a gente resolve isso no hoje. Quem tira a própria vida vai para onde? Pro purgatório. Vai pro purgatório também? Provavelmente. Essa ideia do purgatório é justamente o lugar, é a nossa chance, sabe, de ir pro céu. No purgatório sozinho com o tempo, você meio que elimina parte dos seus erros com o tempo lá? O purgatório é esse lugar de expiação. Ou precisa necessariamente de uma intenção? Falo de uma oração. O que é a diferença da oração ou não? A igreja ensina que nós, vivos da igreja militante, temos a obrigação de rezar pelos que estão mortos e padecem pelos seus pecados, a igreja padecente ou penitente, que são os que estão no purgatório. Então a igreja militante reza pela purificação da igreja padecente, dos que estão padecendo no purgatório. Por que padecer? Porque você tem que ser expiado das suas culpas. Então, existe ali toda uma ideia de purificação. Nada é purificado, né, se não passar pelo ferro e pelo fogo. Então, a igreja militante, que somos nós, os batizados vivos, rezamos pela igreja padecente, que são os batizados que morreram e estão no purgatório. Assim como a igreja triunfante, que são os homens e mulheres que morreram e já estão glorificados, rezam pela igreja militante. Então, é a comunhão dos santos. A igreja nas suas 3 dimensões. Militante enquanto caminhando aqui na terra. Padecente, depois que morrermos e formos purificar nossas faltas no purgatório. E triunfante, depois que nós adentramos o céu e contemplamos Deus face a face. Então, é este círculo de um intercedendo pelo outro. Eu entendo que tem que ser 100% completo, mas me incomoda um pouco, sabe? Tipo, essa preocupação com o que vai acontecer depois, sabe? Eu acho que o trabalho essencial da igreja é no agora. É no que a gente por isso que a preocupação vivendo, não é o purgatório, a preocupação é ser santo hoje. É buscar viver a vida correta hoje, né? Não é esperar morrer para isso acontecer. Então eu não vou esperar morrer para chegar no purgatório. Não, no purgatório eu resolvo isso. Não, a gente resolve isso no hoje. A gente busca, eu sempre falei isso para vocês, a gente busca a perfeição hoje. Nós vamos conseguir? Provavelmente não, nós somos limitados. Mas o que conta diante de Deus é o caminho e não a chegada. Sempre falei isso para vocês. Sim. E a igreja nos dá todos os caminhos para isso. Acabei de ler para vocês aqui a respeito das indulgências. Sim. Eu achava que a confissão você ia direto pro céu, assim. Não, porque nós marcamos a nossa alma com o pecado do corpo. Então é como uma cicatriz na alma. Todo pecado marca a alma. Por isso o purgatório é o lugar de purificar as cicatrizes causadas pelo corpo na alma. É igual o poste de cerca, né? Um conto que tem do menino que era ruim, você já viu? Aí cada coisa errada que ele fazia, o avô dele ia lá e batia um prego na cerca. Aí, enfim, não sei se você conhece, mas é assim, o menino tava muito ruim e o avô dele falou pra ele, cara, cada vez que você fizer uma coisa ruim, um pecado no caso, eu vou bater um prego nesse poste aqui. E passou um tempo, o poste estava cravado de pregos, não tinha onde colocar mais um prego. E aí o menino viu que ele era ruim realmente, que era visível o quanto de coisas ruins ele tinha feito. E ele falou, nossa, avô, eu fiz tanta coisa ruim assim. Ele falou, fez. Cada vez que você fez uma coisa ruim, eu bati um prego aqui. Ele falou assim, nossa, e se eu fizer coisas boas? Aí o avô dele falou assim, para cada coisa boa que você fizer, eu vou tirar um prego. E no final ele tira todos os pregos, e aí o poste ficou cheio de furos. Né? E ele pergunta, nossa, avô, olha, eu fiz tanta coisa boa, mas o poste está todo furado. Pois é, as coisas boas que você fez não apagam as marcas das coisas ruins que você já praticou. Fica cicatriz. É isso. Boa metáfora. Foi incrível essa história quando eu ouvi. Eu até falei, nossa, será que ainda dá tempo de eu tirar meus pregos de lá? O céu é difícil mesmo, né, velho? O céu não é fácil, né? O Fábio falou, né? Não é pega flores e venha, né? Pega sua mas eu cruz e achava me que, siga. pô, uma confissão na hora da morte ali, né? Não, confesso meus pecados. Sim, você confessa para não ir pro inferno.
Não, mas eu mas achava que essa condição verdade. me levava pro lado de Deus. Eu tô com não, Deus leva, agora. né? Mas o purgatório é a Leva. possibilidade de Deus. Mas ainda é um trampo ainda. Ainda você vai ter que ralar pra caramba. Mas eu isso. acho E a Ainda igreja você te vai dá- sofrer pra caramba. Mas a igreja te dá 1000 possibilidades para que você não passe pelo purgatório. O batismo é a porta de entrada para a vida em Deus. Né? A primeira coisa é Você o tem batismo. que batizar, Você cara. fala batizar na Ué, você hora, tem que batizar, no final ué. da vida, sim, Não, batizar. urgente. Não, É, hoje. porque o Pedro não é batizado, entendeu? Certo. Eu sou batizado. Eu não tenho Você primeira não tem a comunhão. primeira comunhão, né? É. Primeira comunhão, as coisas daí Não, mas em eu diante acho, não tenho. eu acho muito mais justo agora com essa percepção que o Fábio me passou de que quando você se arrepende, você não vai direto pro céu. Eu sempre falei, porra, pode fazer merda o tanto que quiser, depois eu vou Aí chega lá, no final confesso, da me vida, arrependo, é. confesso e vou direto. Vocês falaram sobre isso lá em São Paulo, em algum momento. Não foi? Falei, Teve porra, um episódio que a gente falou foda disso isso. por conta do ladrão ali, né? É. O ladrão da cruz que Jesus falou, ó, Ah, mas Então quer aí... dizer- hoje você não, vai o estar Fábio- comigo. Não, né? mas o Fábio explicou. Não. Ele No falou caso direto com dele, o pai, ué. mas Cristo ele traz, falou né? direto com fala- o dono do negócio. Se você né? der conta de falar direto com É. Jesus, você Falou escapa com o patrão. também. Se você falar com o patrão, Quem você manda? escapa, Fala olha. com quem manda? Quero falar pessoalmente com É. ele. Como não? Quer falar pessoalmente com ele? Manda passar aqui agora que eu quero falar E quem pessoalmente com tirar a ele. própria vida? Vai pra onde? Por purgatório, Vai pro purgatório também? provavelmente. Não existe Mas essa parada depende, de né, não? vale dos suicidas, esse negócio. Não, mas isso tem um... Pra mim tem que ter uma ponderação, pelo menos. Porque o cara que suicidou, eu entendo que esse é o caminho. Mas e se ele tinha, por exemplo, depressão? E aí é uma doença que causou É por isso. o suicídio A dele, igreja não entendeu? afirma, já afirmou que antes ia pro inferno. Hoje a igreja não afirma mais isso. Não é? Porque você A gente entendeu? Ele não afirma que tirou é o a vida purgatório o por... lugar. Ah, teve dessas uma pessoas. época que a igreja Sim. falava que ia pro inferno. Por quê? Você atentou contra a própria vida. Isso. Uhum. Né? E é pecado. Qualquer atentado contra a vida é um pecado. Mas Pecado hoje mortal. Nós sabemos que pode ser uma É, doença entendeu? que É uma faz doença. as pessoas, Justamente. né? E não é justo você falar, pô, vai pro inferno. Perdeu E a foi graça de um Deus pela reconhecimento fraqueza. da igreja em relação a É. isso, né? É. Por quê? Quais são os motivos que levaram a pessoa a isso, né? Uhum. Essa ideia do purgatório é justamente o lugar, é a nossa chance, sabe?